de vida. Emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a partir de agora, vamos ter a participação de José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, a quem dou meu bom dia. Como vai, Silvestre? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, dentro das possibilidades, né? Mas felizmente o ano está terminando, né? A gente achou que não ia terminar, mas de fato estamos a poucos dias da virada de 2020. Mas 2021 a gente vai ter alguns efeitos colaterais de 2020 e um deles é o desemprego, que tem batido sucessivos recordes. Já supera a marca de 14 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE. De maio a novembro houve um acréscimo no número de desempregados na ordem de 4 milhões, ou seja, 40%. No entanto, quando olhamos na comparação com o mês anterior de outubro, houve quase que uma estabilidade. Estabilidade é uma palavra complicada, né, Silvestre? Mas eu queria saber, para a gente começar aí o seu comentário, a gente dá para dizer que o pior já passou ou está só começando quando a gente está falando em desemprego? Não, primeiro eu diria, como você abriu a fala, dizer o seguinte: o legado de 2020 será um legado muito negativo, triste, né, em vários aspectos, né? E esse ao qual você se refere, que é a questão das condições do mercado de trabalho e particularmente o desemprego, esse tende a piorar, né? A gente, olhando os dados aí divulgados pelo IBGE, a gente tem notado, né, que sobretudo ali a partir de setembro, que o mercado de trabalho piora, a taxa de desemprego aumenta, né, portanto a desocupação, e isso deve permanecer em 2021, né, porque você tem aí primeiro que você tem aí dois aspectos fundamentais que devem influir muito nessa questão, que é o seguinte: você tem, de um lado, a perspectiva de o fim efetivo do auxílio emergencial, que está apontado aí, né, para o começo do ano, ou seja, seria agora em dezembro, encerraria. E o segundo você ter também aí o afrouxamento, né, do isolamento social. Isso faz com que as pessoas voltem a procurar emprego, né? Porque a taxa de desemprego ela se manteve estável mais ou menos ali até por volta de agosto, setembro, também em razão disso. Quer dizer, as pessoas não tinham perspectiva, além de estar no isolamento social, que, portanto, elas estavam com restrições para sair, né, para procurar emprego. À medida que você tem esse afrouxamento do isolamento social, as pessoas voltam a procurar emprego. E, evidentemente, com muitas dificuldades, né, para encontrar emprego. Então, falta de perspectiva em relação a isso. Então, esses dois aspectos contribuem para o aumento do desemprego, em que pese você ter para 2021 os indicadores, as projeções para o crescimento da economia, tá? Isso será certamente insuficiente para fazer frente à necessidade que a economia tem para gerar postos de trabalho na magnitude que seria necessária para minimamente aí amenizar a situação de desemprego das pessoas. E, sobretudo, as pessoas que mais sofreram foram as pessoas, estão sofrendo, né? São os chamados trabalhadores do mercado informal. Sobre isso, inclusive, eu queria justamente perguntar a questão da informalidade, né? Porque a gente vê pesquisas sobre ocupação, desemprego, mas há uma grande parcela das pessoas que caiu na informalidade. Então, como mensurar isso, né? Considerando o que você já apontou, que haverá o fim, há o fim do auxílio emergencial, que injetou artificialmente, mas foi fundamental, né, o dinheiro na economia, porque a gente está falando de poder de consumo. Mas e essa questão da segurança do trabalhador, né? Porque, como eu disse, a informalidade, acho que a gente vai demorar muitos anos para entender esse processo de informalidade também no esteio desse desemprego, não é, Silvestre?
Sim, a questão da informalidade, que é estrutural do mercado de trabalho brasileiro, quer dizer, ela fica mais escancarada, digamos assim, com a pandemia. Tanto é que se nós olharmos os dados do IBGE, mostra que relativamente o crescimento maior, né, do desemprego, né, e da falta de perspectiva nos trabalhadores informais. Além disso, você teve, né, isso, como eu falei, só se agravou na pandemia, mas a gente observa, a partir, sobretudo, ali da reforma trabalhista no final de 2017, né, quando ela entra em vigor, em novembro de 2017, a gente observa que há uma piora das condições de trabalho, há uma piora, quer dizer, uma precarização do mercado de trabalho, né, e ela vai se aprofundando a partir de agora da crise pandêmica, a partir de março, abril, enfim. A gente tem uma evolução, digamos, dos índices, né, da informalidade. E aí eu estou me referindo não apenas à taxa de desemprego, né, mas o que efetivamente essas pessoas sofrem mais, né, porque tem maior dificuldade. Você olha, por exemplo, uma dimensão importante aí, que é um dado do mercado de trabalho, é um dado da pandemia, que é a questão do trabalho em home office, né? Quer dizer, esse trabalho em home office, por exemplo, quem é que vai entrar em home office? Na verdade, são os trabalhadores do mercado formal, tá certo? E naquelas ocupações que permite esse trabalho remoto, né? Então, isso não atinge, ou se atinge uma parcela ínfima, né, dos trabalhadores informais. Sem dúvida. E para terminar, a gente está vendo, então, enfim, todo esse cenário que você está me ajudando aqui, ajudando os ouvintes a compreender, né? Infelizmente, um cenário pessimista. Me preocupa, com relação ao poder de consumo e o fim do auxílio emergencial, a questão do endividamento. Como conseguir equacionar isso? É possível no curto prazo? Porque as pessoas têm fome, as pessoas têm emergências e com o fim do auxílio, eu imagino que a taxa de endividamento, deverá aumentar, não é? Ou não? É provável que sim, que cresça o endividamento das famílias, até porque, o que ocorre? O auxílio emergencial, mesmo ele tendo sido reduzido, né, ele era de R$600, que aliás é bom que se frise, é bom que se enfatize que o governo era contra o auxílio emergencial, e foi a pressão dos movimentos sociais, do movimento sindical em particular, junto ao Congresso Nacional, que acabou aprovando, né, lá no início, lá em março, ali em abril, o valor de R$600. Primeiro o governo não queria, e era R$200. Depois acabou sendo aprovado aí os R$600. Depois foi reduzido, se não me falha a memória, a partir de outubro, para R$300, né? E agora a perspectiva de nós não termos nada. Então isso certamente vai afetar o rendimento das famílias, né? Vai afetar o consumo, deve aumentar o endividamento dessas pessoas, porque elas não têm perspectiva. Quer dizer, com o fim do auxílio e sem emprego, né, que as pessoas perderam os seus empregos, né, é uma situação crítica e que, portanto, vai também aumentar a desigualdade, vai aumentar a miséria, né? Porque o auxílio emergencial, não há dúvida que ele teve uma contribuição importante, inclusive para que a queda na economia não fosse tão acentuada, né? Porque é isso que você falou, quer dizer, esses recursos, eles foram fundamentalmente todos destinados à economia, ao consumo, né? Porque as pessoas precisam comer, e, portanto, o auxílio teve um efeito benéfico também, e sobretudo em relação ao consumo, portanto, à economia nesse período. E com o fim do auxílio emergencial, é isso, nós vamos certamente assistir uma piora, né, um aumento da miséria, um aumento da pobreza, como já está sendo projetado. Tá certo. Bom, esse foi José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Muito obrigada pela participação, Silvestre. Até uma próxima. Até. Bom dia para você. Bom dia.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.